afastando, entramos no ciclo do que chamo de vergonha destrutiva. A vergonha destrutiva aprofunda a experiência emocional da vergonha e nos leva a perpetuar o comportamento que originou a vergonha. No entanto, se os outros reagem com acolhimento e uma orientação clara para a redenção e ou recuperação, entramos no ciclo da vergonha pró-social. A vergonha pró-social atenua a experiência emocional da vergonha e nos ajuda a interromper ou a reduzir o comportamento vergonhoso. Com isso em mente, vamos falar primeiro sobre quando a vergonha dá errado, ou seja, vergonha destrutiva, como um prelúdio da conversa sobre quando a vergonha dá certo, ou seja, vergonha pró-social. Vergonha destrutiva. Um dos meus colegas psiquiatras me disse uma vez: se não gostamos dos nossos pacientes, não podemos ajudá-los. Assim que conheci Lori, não gostei dela. Ela era toda executiva, louca para me dizer que estava ali só porque o clínico geral tinha mandado e que era totalmente desnecessário porque ela nunca tinha tido nenhum tipo de dependência, nem qualquer problema de saúde mental, só precisava que eu dissesse isso para ela voltar a ser o verdadeiro médico e conseguir seus remédios. Fiz uma cirurgia de bypass gástrico, ela começou, como se pudesse ser explicação suficiente para as doses perigosamente altas de remédios controlados que estava tomando. Como aquelas professoras das antigas, falava como se passasse um sermão em uma aluna pouco talentosa. Costumava pesar mais de 90 quilos e agora não. Então, é claro que tem um transtorno de má absorção pelo desvio do meu intestino, razão pela qual preciso de 120 mg de citalopram, só para chegar aos níveis sanguíneos de uma pessoa normal. Você, doutora, mais que qualquer um, vai entender. O citalopram é um antidepressivo que modula o neurotransmissor serotonina. A dose média diária é de 10 a 20 mg, o que faz com que a dosagem de Lori seja, no mínimo, 6 vezes acima do normal. Em geral, os antidepressivos não são erroneamente usados para dar barato, mas já vi casos assim ao longo dos anos. Embora seja verdade que a cirurgia em Y de Rose, feita em Lori para perder peso, possa levar a problemas de absorção de alimentos e medicamentos, seria muito incomum a necessidade de doses tão altas. Algo mais estava acontecendo. Você está usando algum outro medicamento, ou alguma outra substância? Eu tomo gabapentina e maconha medicinal para dor. Tomo zolpidem para dormir. Meus remédios são esses. Preciso deles para tratar meus problemas de saúde. Não sei o que há de errado nisso. Que problemas de saúde você está tratando? É claro que já tinha lido o prontuário dela e sabia o que dizia, mas sempre gosto de escutar o entendimento do paciente quanto a seu diagnóstico médico e tratamento. Tenho depressão e dor no pé por causa de uma lesão antiga. Tudo bem. Faz sentido. Mas as doses são altas. Me pergunto se alguma vez você teve problemas por tomar uma dose a mais de alguma substância do que você planejava, ou de usar comida ou drogas para lidar com emoções dolorosas. Ela se enrijeceu, as costas retas, as mãos apertadas no colo, os tornozelos fortemente cruzados. Parecia que ia pular da cadeira e sair correndo da sala. Já falei, doutora, não tenho esse problema. Apertou os lábios e desviou o olhar. Suspirei. Vamos mudar de assunto, eu disse, esperando consertar nosso começo acidentado. Por que não me conta sobre a sua vida, como se fosse uma mini autobiografia, onde você nasceu, quem te criou, como você era quando criança, os marcos mais importantes da sua vida, até chegar ao presente. Depois que conheço o histórico de um paciente, as forças que o moldaram para criar a pessoa que vejo à minha frente, a animosidade evapora no calor da empatia. Entender realmente uma pessoa é se preocupar com ela, motivo pelo qual sempre ensino meus alunos e residentes de medicina, ávidos por processar experiência dentro de caixas discretas, como histórico da doença presente, exame da situação mental, e revisão dos sistemas, como foram ensinados a fazer, a focar no histórico. O histórico recupera não apenas a humanidade do paciente, como a nossa própria. Lori cresceu na década de 1970, em uma fazenda no estado de Wyoming, a mais nova de 3 irmãos criados por pai e mãe. Ela lembra que desde pequena sentia que era diferente. Alguma coisa não estava certa comigo. Eu não me sentia parte daquele lugar. Me sentia esquisita e deslocada. Tinha um problema de fala, a língua presa. A vida toda me senti estúpida. Lori era, claramente, muito inteligente, mas as opiniões que temos de nós mesmos no início de vida são tão fortes que eliminam toda evidência do contrário. Ela se lembrou de ter medo do pai. Ele tinha tendência à raiva, mas a maior ameaça na casa deles era o espectro de um Deus punitivo. Na infância, conheci um Deus ameaçador. Se você não fosse perfeito, ia para o inferno. Como resultado, dizer a si mesma que era perfeita, ou pelo menos mais perfeita do que os outros, passou a ser um tema importante ao longo da sua vida. Lori foi uma aluna normal e uma atleta acima da média. Estabeleceu o recorde de 100 metros na corrida de obstáculos durante o ensino fundamental e começou a sonhar com as Olimpíadas. Mas, em seu primeiro ano do ensino médio, ela quebrou o tornozelo correndo. Precisou de cirurgia e sua incipiente carreira como corredora teve um fim definitivo. Tiraram de mim a única coisa em que eu era boa. Foi então que comecei a comer. A gente parava no McDonald's e eu conseguia comer 2 Big Macs. Sentia orgulho disso. Quando entrei na faculdade, já não ligava mais para minha aparência. No meu primeiro ano, eu pesava 56 quilos. Quando me formei e fui fazer biomédicas, pesava 81 quilos. Também comecei a experimentar drogas, álcool, maconha, pílulas, principalmente hidrocodona. Mas minha droga preferida sempre foi comida. Os 15 anos seguintes foram marcados por uma vida nômade, de cidade em cidade, de trabalho em trabalho, de namorado em namorado. Como biomédica, era fácil para Lori arrumar trabalho em quase todo lugar. A única constante em sua vida era frequentar a igreja todos os domingos, não importava onde morasse. Durante esse tempo, usou comida, comprimidos, álcool, maconha e o que mais pudesse encontrar para escapar de si mesma. Num dia típico, tomava um pote de sorvete no café da manhã, comia salgadinhos durante o expediente no trabalho e engolia um Zolpidem assim que chegasse em casa. No jantar, tomava outro pote de sorvete, comia um Big Mac, uma porção grande de fritas e uma Diet Coke, seguidos por mais 2 comprimidos de Zolpidem e uma grande fatia de bolo de sobremesa. Às vezes, ela tomava o Zolpidem já no final do turno, para adiantar as coisas e já estar chapada quando chegasse em casa. Se conseguisse não dormir depois de tomar Zolpidem, eu ficava loucona. Então, depois de 2 horas, tomava mais 2 e ficava mais louca. Eufórica. Quase tão bom quanto opioides. Ela repetia esse ciclo, ou um bem parecido, dia após dia. Nas férias, misturava comprimidos para dormir com remédio para tosse para ficar surtada, ou ficava bêbada e tinha um comportamento sexual de risco.
Quando Lori estava com 30 e poucos anos, morava sozinha em uma casa no estado de Iowa e passava o tempo de folga drogada, escutando o radialista americano e teórico da conspiração Glenn Beck. Fiquei convencida de que o fim do mundo estava próximo. Armagedon, muçulmanos, uma invasão iraniana. Comprei um monte de galões de gasolina. Guardei-os no quarto de despejo. Depois, levei-os para o quintal, debaixo de uma lona. Comprei um rifle calibre 22. Aí, me dei conta de que eu poderia explodir, então comecei a abastecer o carro com a gasolina dos galões, até acabar. Em certo nível, Lori sabia que precisava de ajuda, mas tinha pavor de pedir. Tinha medo de que, se admitisse não ser a cristã perfeita, as pessoas se afastariam dela. Algumas vezes, deu pistas de seus problemas a alguns companheiros da igreja, mas acabou entendendo, por mensagens sutis, que certas questões não deveriam ser compartilhadas. Àquela altura, ela pesava 113 quilos, tinha uma depressão acachapante e começou a se perguntar se não estaria melhor morta. Lori, quando olhamos para o todo, seja comida, maconha, álcool ou comprimidos tarja preta, um dos problemas persistentes parece ser o hiperconsumo compulsivo autodestrutivo. Faz sentido isso que estou dizendo? Ela olhou para mim e não disse nada. Depois, começou a chorar. Quando conseguiu falar, disse: sei que é verdade, mas não quero acreditar. Não quero ouvir. Tenho um trabalho. Tenho um carro. Vou à igreja todo domingo. Achei que fazer a cirurgia de bypass gástrico resolveria tudo. Achei que perder peso mudaria a minha vida. Mesmo quando perdi peso, eu ainda queria morrer. Sugeri vários caminhos diferentes que Lori poderia tomar para ficar melhor, inclusive frequentar o AA. Não preciso disso, ela disse, sem hesitação. Tenho a minha igreja. Um mês depois, Lori voltou, como estava agendado. Tive uma reunião com os decanos da igreja. O que aconteceu? Ela desviou o olhar. Eu me abri de uma maneira que nunca tinha feito antes, a não ser com você. Contei tudo a eles, ou quase tudo. Simplesmente escancarei tudo. E aí? Foi esquisito. Eles pareceram confusos. Ansiosos. Como se de fato não soubessem o que fazer comigo. Me disseram para rezar. Disseram que rezariam por mim. Também me incentivaram a não discutir meus problemas com outros membros da igreja. Foi só. Como você se sentiu? Naquele momento, senti aquele Deus condenatório que humilha. Consigo citar a Escritura, mas não sinto ligação com o Deus amoroso da Escritura. Não consigo viver à altura dessa expectativa. Não sou tão boa. Então, parei de ir à igreja. Faz um mês. E sabe, parece que ninguém deu bola. Ninguém telefonou. Ninguém entrou em contato comigo. Ninguém. Lori foi pega no ciclo da vergonha destrutiva. Ao tentar ser honesta com os membros da igreja, foi desencorajada a compartilhar aquele aspecto da sua vida, numa declaração implícita de que seria rejeitada, ou se sentiria mais envergonhada se revelasse suas dificuldades. Ela não podia arriscar perder o pouco daquela sua pequena comunidade. Mas manter seu comportamento escondido também perpetuava sua vergonha, contribuindo ainda mais para o isolamento, o que por sua vez fomentava seu consumo contínuo de drogas. Estudos demonstram que pessoas ativamente envolvidas em organizações religiosas em média têm taxas mais baixas de mau uso de drogas e álcool. Mas quando organizações que se baseiam na fé acabam no lado errado da equação vergonha, afastando transgressores ou incentivando uma rede de segredos e mentiras, contribuem para o ciclo da vergonha destrutiva. A vergonha destrutiva tem este aspecto. O hiperconsumo leva à vergonha, que leva ao banimento do grupo ou a mentir para o grupo para evitar banimento, o que nos dois casos resulta em maior isolamento, contribuindo para a continuidade do consumo, e assim o ciclo se perpetua. O antídoto para a vergonha destrutiva é a vergonha pró-social. Vejamos como isto poderia funcionar. O AA como um modelo para a vergonha pró-social. Meu mentor falou uma vez sobre o que o motivou a parar de ingerir álcool. Relembro com frequência essa história porque ilustra a faca de dois gumes da vergonha. Ele já estava com 40 e tantos anos e bebia em segredo todas as noites, depois que a esposa e os filhos iam dormir. Fez isso por muito tempo, mesmo depois de ter jurado à esposa que tinha parado. Todas as mentirinhas que contava para encobrir que bebia e o próprio fato de beber acumularam-se e pesaram em sua consciência, o que, por sua vez, levou a beber mais. Bebia por vergonha. Um dia, sua esposa descobriu. Seu olhar de desapontamento e traição me levou a jurar que nunca mais eu beberia, ele contou. A vergonha que ele sentiu naquele momento e o desejo de recuperar a confiança e a aprovação da esposa impeliram-no à sua primeira tentativa séria de recuperação. Começou a frequentar as reuniões do Alcoólicos Anônimos. Para ele, o principal benefício do AA foi um processo de desenvergonhamento. Percebi que não era o único. Havia outras pessoas exatamente como eu. Havia outros médicos que lutavam com a dependência alcoólica. Saber que eu tinha um lugar onde poderia ser completamente honesto, e ainda